Não é difícil encontrar símbolos, metáforas para a saúde física. Apolo, Vênus, como deuses gregos, representam alta performance física. E aparentemente todas as culturas têm estas representações de uma suprema integração das funções físicas. Proporção, cânon, comprimento, largura e altura, beleza física, que para os gregos estava muito associada à saúde. Isto é, a saúde física gera beleza. Adonis, Afrodite, Apolo, Vênus são representações, independentemente de aspectos mais profundos, são representações do corpo atlético, do corpo sem medo, do corpo físico, onde as funções estão integradas. Água, fósforo, tecidos musculares, ligações neurais, transporte de energia elétrica, desde o cérebro até à planta dos pés. Cardio. E isto é transcultural, é universal. Ciclicamente, os artistas, os visionários, os poetas reúnem-se nestes estranhos conclaves e aparecem como símbolo da saúde física. E esta relação inevitável, que vocês devem ter ouvido quando eram mais jovens, isto é para os que não são tão jovens, que beleza e saúde, saúde e beleza são concomitantes, são correlativos. E esta saúde física aparece na China, sob a forma de certas representações figurativas. Aparece na Índia, claro. Krishna e Gopala não são só símbolos de um amor divino entre o Criador e a criatura, entre Purusha e Prakriti. Krishna e Gopala também são exemplos de alegria e vitalidade física. E esta uh, projeção de uma esperança de saúde física, de integração, ou seja, de um estado optimal do corpo, é a gênese desta coisa grega que se espalhou pelo mundo inteiro, como os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos têm estas realidades satélites como a Lancôme e a Pierre Roger e a Christian Dior e, e toda a cosmética. Cosmética é beleza e tu tens esta permanente corrente de consumo de produtos cosméticos. E, e são cada vez mais sofisticados. E, portanto, esta noção de que existe estado optimal, de que existe um estado. Eu ponho o P, não sei porque é que eu ponho o P. Esta, esta projeção que fazemos constantemente entre nós, de um estado optimal físico, e o fascínio que, independentemente de questões eróticas, todos temos pelo corpo, na sua plenitude, hum, é
Portanto, a noção de cânon físico é algo que marca profundamente hum, a ansiedade, o, os- o maravilhamento, a curiosidade, o mistério de haver proporção, o mistério de tudo no seu lugar, o mistério de nem mais nem menos, o mistério da harmonia. E eu penso que é uma pergunta filosoficamente válida, a pergunta: quando é que perdemos a harmonia física? Para onde fomos? O que foi esta amnésia da proporção física? E depois vêm os médicos, os terapeutas, os fisioterapeutas e já agora o Miguel Ângelo lembrar-nos, mas existe uma harmonia física, existe um cânon. E esse cânon tem sempre a ver com um equilíbrio de opostos, um equilíbrio entre oxigênio e sais minerais, um equilíbrio entre enzimas, eletrólitos, a, a capacidade do sistema linfático levar proteínas e alimentos às células. Quer dizer, o laboratório físico, esse sim, que é fotografável, às vezes demais, mas este laboratório físico nos fascina, o corpo humano. Eu não estou a falar do nível poético, ou mesmo estético ainda, mas simplesmente todas as culturas, todas as civilizações criam um modelo, uma, um canon, como se disse, um ícone do que é o ideal físico. E os gregos tinham essa coisa do ideal físico. Tudo o que eu disse sobre o corpo físico pode, deve, será dito sobre a psique. Assim como existe um cânon para a beleza física, quando nós começamos a ver, quando nós olhamos mais fundo nas culturas, começamos a encontrar este cânon, esta, estas metáforas, este poema para a saúde psíquica. Um dos mais belos é o Pássaro do Paraíso. Um dos mais belos é o Simorgue. O pássaro que na tradição islâmica, e especificamente nos sufis, representa a extrema elegância psíquica. Grace under stress. A liberdade que vem com o cânon psíquico. Isto é, assim como existe um cânon para os músculos, assim como existe um ideal para o corpo, e eu comecei pelo corpo porque nós somos estes ocidentais que temos esta coisa com o corpo. Então, existe um cânon para o corpo, eis que existe um cânon. Eu estou com este tom como se estivesse a contar uma história, como um avôzinho, a contar uma história aos netinhos, mas também já passa. Os tons vão se ajustando à medida que nós avançamos. Existe um cânon, mas se calhar existe um cânon, e não é que existe um cânon para a profunda harmonia psíquica. E harmonia sempre envolve, e os nossos amigos escultores e arquitetos e desenhadores de automóveis e desenhadores de moda aqui presentes, e espero que sejam todos, canon sempre envolve um sentido de proporção. As fachadas gregas têm um canon.
comprimento, largura e altura. Se tu alterares muito os parâmetros, começas a entrar no gabinete do doutor Caligari, quer dizer, começas a entrar em expressionismo alemão. Se alteras demasiado a largura, já foste parar ao Sancho Panza. Se alteras demasiado as verticais, vamos parar ao Dom Quixote. E, obviamente, a polaridade de Dom Quixote-Sancho Panza é o diálogo entre a horizontal e a vertical. Isto é, demasiado horizontal e nós comemos e dormimos. Entre outras coisas. Demasiado vertical, andamos a salvar a nossa amada a lutar contra moinhos de vento e contra anjos e demónios que não estão lá. E é como se a matriz da realidade fornece vastas horizontais onde nos podemos perder, caso não tenham reparado, e fornece altíssimas, estritas verticais onde nos podemos perder, caso não tenham reparado. E então, a realidade em que nos encontramos, ao nível do livre-arbítrio, ao nível de como é que eu exerço os meus direitos cósmicos, onde, como, quando, porquê eu exerço os meus direitos cósmicos ao nível do livre-arbítrio, esta realidade de superfície é muito plástica. Podemos fazer praticamente tudo o que quisermos, e se tivermos muito dinheiro, podemos fazer tudo o que quisermos até à náusea. Mas para todos os efeitos, esta realidade à superfície, apesar da natureza falar connosco por cânones, por matrizes geométricas, por matrizes numéricas, e se nós observarmos com atenção o Nautilus, quando seccionado, e não vamos, pronto, claro, Fibonacci, a sequência de Fibonacci, mas de facto existe uma regra de ouro que não é muito contestada na natureza. E a relação entre os nossos braços abertos e a nossa altura é a relação de 1 para 6. Que é a própria regra de ouro. Quer dizer, o próprio corpo humano está crucificado em números. Crucificado no bom sentido. O próprio corpo humano fala números, respira números, transpira números. Nós somos, do ponto de vista da forma, e eu estou a começar pelo ângulo estético e artístico, mas isto vai parar a sítios terríveis nos próximos encontros. Nós vamos até ao inferno. E com um pouco de sorte ainda vamos conseguir subir ao céu e voltar à Terra. Mas, para já, uh, o, a realidade apresenta-se não desestruturada. Mesmo a maionese, a famosa maionese, onde as pessoas navegam e patinam, mesmo essa maionese, vista ao microscópio, tem estrutura. Quando se fala nas ciências do caos, não é ciências que elogiam o caos, como se pensava, como alguns místicos distraídos podem julgar. A ciência, quando se vira para o caos, é para afirmar o contrário, é para dizer, se fizermos uma suficiente ampliação dos frames do caos, se ampliarmos, se fizermos um zoom in ao caos, começamos a encontrar de novo padrões. Começamos a encontrar de novo ordem. O que a ciência do caos diz é que não há caos. Há ordens para os quais nós não temos ainda neurologia. Há tipos de ordem para os quais nós ainda não temos uma memória. Há tipos de ordem para os quais nós não temos ainda mapa. Ou seja, isto é lindo. Não há caos. E é muito importante, talvez, para dar a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo, é muito importante, talvez, perceber que se não há caos, não há ordem, porque os dois conceitos são correlativos. Então, o que é que há? Há uma viagem. Eu peço desculpa às pessoas que estiveram ontem no encontro Monarca Universal, porque em alguns aspectos vão ser repetidas coisas que foram ditas ontem no Monarca Universal.
no ciclo monárquico universal. O que quer dizer que algumas pessoas foram, e todos nós, fomos usados como cobaias para testar se aquelas ideias funcionavam e agora aqui estão elas outra vez, mas um bocadinho mais afiadas. E também, eu vou, no portfólio destes encontros, aos quais vocês vão ter acesso durante 2 anos, eu vou colocar a primeira parte do Monarca Universal de ontem, porque a segunda parte foi sobre UFOs, que é outro tipo de estrutura, sobre discos voadores, mas a primeira parte foi inteiramente sobre a incursão, quer dizer, como é que se faz cultura, como é que se faz civilização, como é que nasceu a consciência, de onde vem a consciência e como é que se faz consciência. E existem sempre estes dois territórios. Eu tenho um mapa, eu não tenho um mapa. E eu tenho linguagem, eu não tenho linguagem. Porque quando uma senhora cai no chão a rebolar e a espumar da boca na Idade Média, quais são as linguagens disponíveis? Outra vez. Quando uma senhora cai no chão a rebolar e a espumar da boca na Idade Média, quais são as linguagens disponíveis? Quais são, digamos, as categorias a priori onde nós vamos encaixar aquela bizarrice? O que é que vamos fazer? Bem, não temos muitas palavras. Temos os anjos, temos os demónios. E se estás a espumar da boca e a rebolar na Lisboa medieval de 1280, estás possuída pelo demónio. Porque não tínhamos outras palavras, não tínhamos outros lugares. Quer dizer, as categorias a priori eram reduzidas. E, portanto, num certo sentido, e agora falamos em epilepsia. Portanto, num certo sentido, a cultura evolui pela capacidade de criar novas categorias a priori. Não sei se concordam comigo. Quer dizer, bons sítios onde pôr as coisas. E o que é um bom sítio onde pôr as coisas? É um sítio que tem mais parâmetros e mais dados, e tem mais cruzamento de dados e parâmetros, e memória, e testes, e experimentação. E deixem-me lá só ir um bocadinho mais. Hipótese, experimentação, conclusão, como no método científico, e vamos tendo bons sítios para pôr as coisas. E é assim que as mulheres possuídas pelo demónio de 1200 passam só a ser pessoas com crise de epilepsia em 1910, 1920. Sentes? Porquê? Porque a ciência, ela, o que me atrai na ciência não é tanto o método, quer dizer, devia de ir partir o mundo aos bocadinhos e estudar cada bocadinho e depois tirar conclusões. É mais capacidade que a ciência tem de criar categorias de entendimento que não existiam antes. Ou seja, a consciência não cresce apenas por acumulação de dados. Isso seria o material quantitativo da consciência. A consciência come dados. Não sei se faço entender. Assim como tu podes comer 200 gramas de arroz ou 1 quilo de arroz. Mas o que é mais interessante em ciência não é a quantidade de dados, é a qualidade. E a qualidade é o lugar onde os dados vão parar. Quer dizer, as categorias que criamos para pôr dados. Portanto, assim como a mulher medieval que rebola no chão e espuma pela boca, passou de possuída pelo demónio a, bem, esta senhora tem uma crise epilética, há aqui um descompasso na eletricidade entre os dois lóbulos cerebrais e temos estas formas de mitigar este problema. Também tivemos estes momentos extraordinários. Se eu continuar neste ritmo, isto vai durar até às 4 da manhã. Mas pronto. Hum, Também tivemos estes momentos extraordinários em que o Vaticano se reuniu com um índio guarani, não sei se o vestiram de monge, talvez estivesse nu no centro do Vaticano, how about that? E, e o Vaticano reuniu com um índio ou uma índia guarani, uma Pocahontas, a Pocahontas é do norte do Canadá, mas pronto. E a grande questão era, será que ela tem alma? Será que os índios têm alma? Será que os pretos têm alma?
Porque havia um consenso geral que as tartarugas não tinham alma. E quando, e quando aparece uma Índia, um preto, ah, tens estes teólogos a tentar, mas está aqui uma coisa igual a nós. Tem as mesmas pernas, os mesmos ossos, os mesmos orifícios, tem uma língua, fala, caça, faz cabanas, mas não parece como nós. Então tu tinhas este diálogo pseudo-intelectual, talvez fosse o grande diálogo intelectual do seu tempo, que era: Do the Guaranis have souls? E isto ainda conseguiu aguentar uns 90, 150, até que de repente um raio que veio de Sirius atingiu um teólogo, ou 10 teólogos, e eles chegaram à conclusão: tem alma. Se tem alma, podem ir para o céu. E, portanto, podemos vender o nosso produto. E eu não estou a tentar minimamente degradar a Igreja Católica ou criticar a Igreja Católica, porque todas as religiões fizeram isto. Todas. Talvez o taoísmo não tenha feito isto, porque é extremamente filosófico, mas de maneira geral todas elas têm estes sistemas de compartimentação. Mas agora já podemos vender evangelho, vamos vender evangelho para a Amazónia. Let's go! Mas o que é interessante aqui é que foi criado uma nova categoria para aquele povo, para os índios. Eles foram obrigados a criar a categoria. Estes seres que não são como nós têm alma. O que foi quase desculpem, um trabalho de parto da Europa Católica para conseguir dar à luz a noção de que o extremo diferente, o extremo outro, tem alma. Isto significa que a consciência evolui por quantidade, isto é, a quantidade dos dados, mas também evolui por qualidade. A criação de novos lugares para pôr o inusitado, para pôr o desconhecido. E à medida que nós criamos estes novos lugares, estas novas categorias, e discos voadores e UFO, vai ter que passar por aí. Vamos ter que criar novas categorias. À medida que criamos estes novos dados, então fazendo, ou seja, à medida que fazemos pequenas revoluções epistemológicas, em que criamos novas covetes de qualidade, isto é, com um bom pensamento, com uma boa recolha de dados, com uma boa reflexão, com um bom cruzamento de dados, criamos estes novos lugares em que o desconhecido, e se quiserem podemos chamar-lhe o caos, torna-se ordem, torna-se apropriado pela linguagem e, portanto, torna-se descrito por uma das funções divinas do ser humano, que é a razão. A razão não é anti-Deus. A razão é uma chispa do próprio Deus na mente. Ser racional não é ofender Deus, é não ser imediatamente intuitivo. Não sei se me faço entender. E a razão em si é uma dádiva divina. O século XX, cuja caldeira fundamental foi o século XIX e o século XVIII, e certas expansões marítimas posteriores às expansões marítimas portuguesas. O século XX é o século da criação de novas categorias. E, portanto, é o século da relativização. E se nos perguntassem quais são as grandes figuras do século XX? Bem, não é difícil. Einstein, how about that? Einstein, que diz que a velocidade das coisas é sempre relativa à velocidade das outras coisas e que não há nenhuma coisa, não há um parado absoluto. Se não há um parado absoluto, não há uma velocidade absoluta, todas as velocidades são relativas, são correlativas entre si. Porque nada está absolutamente parado. Só para começar, eu espero que não esteja aqui ninguém da física e da relatividade, senão eu já deve ter dito uma série de asneiras. Mas é o preço que se paga pela ousadia. Então, o século XX, tens Einstein, tens Churchill, peço desculpa,
Tens Sri Aurobindo, que é um mistério, é uma montanha que apareceu na Índia, e tens Carl Gustav Jung. E quase certeza que estes são. Isto é uma opinião, mas estes quatro fizeram o século XX. Não disse a modernidade. Modernidade, mas criaram o espaço que nos torna hoje o que somos. Einstein, Aurobindo, Churchill. Isto tudo pode ser posto em questão, mas são de reparar que ninguém aqui fala alemão. E o Churchill tem a ver com isso. E, portanto, Einstein, Churchill, Sri Aurobindo e Jung. E o que é interessante é que o que Jung vem trazer, e portanto as revoluções são nada está parado, Einstein, é melhor não cedermos aos tiranos, é melhor não vender a alma aos tiranos, e mesmo que todas as narrativas oficiais sejam falsas, deve haver uma que é menos falsa que as outras todas, Churchill. Portanto, é melhor não vender a alma aos tiranos, é melhor ser heróico, Churchill. Aurobindo, existimos dentro de uma mente cósmica e até as células aspiram ao divino, o que não era hinduísmo tradicional antes de Aurobindo. Quando tu hoje dizes que as células estão em busca do divino, portanto, estão em busca de fotografar o cânon divino na matéria, hoje parece banal, não é? Mas isso precisou de Mira Alfassa, a mãe. Precisou de Teilhard de Chardin, que é outra figura. Porquê que eu não disse Teilhard de Chardin? Porque Teilhard de Chardin e Aurobindo são como que gêmeos. É Teilhard de Chardin para o Ocidente, tudo o que sobe converge. Aponta. Tudo que ascende converge. As coisas não ascendem para os lados. As coisas ascendem para um ponto, uma singularidade de máximo significado. A máquina divina no fim do tempo, o organismo divino no fim do tempo, ou o divino no fim e no princípio do tempo, e o universo que vai caminhando para lá. E, portanto, Aurobindo e Teilhard de Chardin são dois lados da mesma moeda. Eu não os distingo, porque Aurobindo é Oriente, Teilhard de Chardin é Ocidente. O que é que sabemos? Que é que Teilhard de Chardin pegou no catolicismo e abriu, através da geofísica, através da geologia, através da paleontologia, através da, da biologia, abriu o cosmos para a noção de que o Cristo não é apenas o Cristo em cima, o Cristo que atrai, é também o Cristo que está crucificado em todas as estruturas geológicas, biológicas, de clorofila, em todas as estruturas orgânicas. Quer dizer, Cristo é o princípio, as pessoas podem dizer Big Bang, é o fim, é o ponto ômega. E quem é que inventou a expressão o ponto ômega? Teilhard de Chardin. Então, o universo tem um início, tem um Big Bang, que equivale ao arqueiro puxar a flecha o mais para trás possível. É interessante quanto mais para trás fores, mais longe chegas. Então, puxar a flecha o mais para trás, daí a humildade. Portanto, puxar a flecha o mais para trás possível, largá-la. Isto é o Big Bang, e depois há um problema balístico. É que normalmente há um arco e a flecha, em função dos ângulos, vai parar a um sítio. E esse sítio é o ponto ômega. O ponto alfa é o início, o ponto ômega é o fim. E há um arco elegante entre o início e o fim. E isso é Teilhard de Chardin. É lindo. Quando as pessoas dizem assim, o que é que eu posso fazer nas horas vagas? Nas horas vagas, tu vais para uma sauna ou para uma piscina e usas fones à prova d'água e vais para debaixo d'água ouvir Teilhard de Chardin. É assim que se faz. Sobretudo se já não queres tomar mais ayahuasca, é a piscina e Teilhard de Chardin. E depois começam a acontecer coisas. Então tu tens esta
clara assimilação do cristianismo, porque Cristo disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. E portanto ele está a dizer: Eu sou o princípio e o fim. Acontece que Cristo, naquele dia, devia estar distraído. Eu não devia ter dito isto. Cristo devia estar distraído e esqueceu-se de dizer que eu sou o princípio e o fim e sou o meio. Isto é, eu sou a história dos elementos também. Veja lá o que é que isto faz na nossa coluna vertebral. Cristo, eu sou o princípio, eu sou o fim e eu sou a tabela periódica. Eu sou o hidrogênio, eu sou o oxigênio, eu sou o nitrogênio, eu sou o cálcio, eu sou a grande marcha molecular. E assim como os povos têm que aprender a ética, os átomos e as moléculas têm que aprender a fazer pontes magnéticas e ligações magnéticas de forma a criar melhores substâncias capazes de penetrar em níveis da realidade que não são penetráveis pelos simples átomozinhos que sozinhos não vão a lado nenhum. E tu tens esta cooperação, e a cooperação entre átomos chama-se a tabela periódica. Estou a falar de ciência, mas não sou a ciência. Então tu tens o princípio e o fim, tens o arco. E a grande contributo, e isto é importante para estes 8 encontros que vamos fazer. Portanto, o Cristo é o princípio, o fim e o meio. Quem diz Cristo, né? Já não há paciência para essa discussão. E, portanto, eu sou o alfa, eu sou o ômega e eu sou o alfabeto todo. O que significa que todo o universo é uma máquina de revelação, tal como temos líquidos de revelação em fotografia. Todo o universo está a tentar revelar uma pessoa infinita. E nós somos estas pessoas finitas que sonhamos com a infinitude. E Teilhard de Chardin e Aurobindo trouxeram as altas esferas de fogo, o fim, para o princípio. E Aurobindo, tanto do ponto de vista tântrico, tinha uma polaridade feminina que fez a experiência que ele contemplou, e eu acho que Aurobindo fez isso no seu próprio corpo, até um certo ponto, que é a experiência da imortalidade das células através da invocação do eu sou. A imortalizar é o mesmo que o cancro, só que ao contrário. Usar o eu sou como um fator anti-morte, porque o eu sou é e o não sou não é. Usar o eu sou como invocar o eu sou para dentro das células. Eu vou dizer uma coisa que a New Age gosta. Ativar o eu sou no ADN. Vês? De repente, oi, ativar o eu sou no ADN. Isso foi o trabalho de Aurobindo, isso foi o trabalho de Miralfassa e foi o grande contributo. Quer dizer, uma das maiores viagens intelectuais do século XX é Teilhard de Chardin. E, portanto, temos estes três: Einstein, Aurobindo. hum, Estava a escapar um. Eu não quero ir já para Jung. Portanto, pelo menos quatro: Einstein, Aurobindo, com Teilhard de Chardin, uh, Churchill, Churchill, no problema da muralha, sabes? Vem aí o inverno. The winter is coming. E o Churchill com o seu charuto, bem, se vem aí o rei do inverno, The Winter King, nós temos a Golden Dawn, temos a Guild of White Magicians, temos a Estrela Branca. O Hitler apareceu com a swastika, que ele apropriou, e a resposta do Ocidente é White Star, Estrela Branca, que vocês veem nos aviões da Royal Air Force e em quase todo o equipamento militar ocidental. E depois temos Carl Gustav Jung. Não é fácil pegar num século e extrair quatro figuras, mas isto acontece. E aqui estão estas. E o grande contributo de Jung é mais ou menos este. Repara, Einstein faz uma revolução cosmológica.
Aurobindo faz uma revolução ocultista. Teilhard de Chardin faz uma revolução teológica. Diz que Cristo é o universo a evoluir também. Está impregnado no espaço-tempo, matéria e energia que compõem a matriz universal. Uma revolução cosmológica, Einstein. Uma revolução hum, oculta, a nível do que nós entendemos que é a circulação dos fogos e das energias, em Shiro Aurobindo. Uma revolução da coragem e geoestratégica, geopolítica com Churchill. Porque o Golias, como é que eu explicar isto? A Inglaterra era o David e aquilo que vinha do norte era o Golias. E, portanto, tudo o que somos hoje tem a ver com alguns minutos da história. Escolhas que demoraram minutos. E Carl Gustav Jung, uma revolução psicanalítica. E o primeiro contributo de Jung é este. Se existe um cânon, ele não escreveu desta forma, isto já somos nós a recriar, mas se existe um cânon, um comprimento, largura e altura para o corpo humano, e se existe, portanto, um equilíbrio do corpo, tem de existir objetivamente, não subjetivamente. Não é o material dos poetas. Porque os poetas vão falar das gaivotas no céu da boca, não é? Hoje acordei e tinha gaivotas no céu da boca. Como é que nós... Isso é o mundo da poesia. Mas o que ele diz é, tem de haver uma estrutura psicológica objetiva. O grande contributo de Jung é a psique objetiva. Isto é, a psique que pode ser estudada. A psique que não depende da opinião. Porque vocês imaginam, no século XIX e no princípio do século XX, toda a gente dizia tudo sobre tudo, o tempo todo, a toda a hora. Parece, parece hoje. Toda a gente diz tudo o tempo todo, a toda a hora. E como é que tu acalmas esta tempestade de areia? Com objetividade. E uma das objetividades foi que Jung começou a perceber que os seus pacientes, no seu mundo simbólico, nos encontros de arte, nos encontros de arte-terapia que ele fazia em Zurique, no Hospital Psiquiátrico de Zurique. Os pacientes muito mal, os seus sonhos, isto é objetivo, isto está escrito, faz parte do memórias, da memória do próprio Jung, os seus sonhos, os seus símbolos, as suas canções. Muitas vezes alguns pacientes eram apanhados, por exemplo, à meia da noite a cantar ao pé de um poço que estava no centro do jardim psiquiátrico. Quem é que põe um poço no centro de um hospital psiquiátrico? Mas bom, então apanhava estas pacientes histéricas e homens desorganizados psicologicamente a cantar e a andar para a frente e para trás como autistas. E os autistas não têm nada a ver com isto, mas a andar para frente e para trás e a cantar ladainhas estranhas, em línguas estranhas, mas havia sempre nas pinturas, nos desenhos, nas metáforas, nos sonhos, porque ele pedia que cada paciente tivesse um diário de sonhos. Os muito, muito doentes, havia duas figuras. Duas figuras. Duas figuras. Dois cavalos. Dois tigres. Duas mulheres. Dois corredores. Duas cartas em cima da mesa. Havia uma persistência ou uma cristalização de psique no número 2. E aqueles que já começavam a voltar à realidade e que estavam a começar a desenvolver alguma ponte
entre o mundo consensual dos seres humanos que estão ligados ao espírito e que levam, talvez, o planeta Terra desta para melhor, que é o esforço humano para se manter lúcido. Não é fácil. Esses pacientes de um segundo de um novo estágio já tinham sonhos com três. Três cavalos, três incêndios, três torres, três sinos. Então, caro Friedrich, como é que foi o seu sonho esta noite? Senhor doutor, algo mudou. Conte-me. Bem, como sabe, eu tenho sonhado constantemente com uma aldeia com três torres, com duas torres, dois sinos. E às vezes sonho com um desfiladeiro com dois corvos. Dois. Mas depois destes últimos tratamentos e das conversas que tenho tido consigo e ter reduzido isto e aumentado aquilo e ter feito este esforço para ali e não aquele esforço para acolá e ter autocorrigido certas coisas e seguido os seus conselhos, senhor, as pessoas estão internadas em psiquiatria. Acontece que, de facto, na última semana eu comecei a ter... Olha, é o seguinte, já não estou a sonhar com duas torres. Eu gostava de um, com o seu cachimbo. Então o que se passa? Eu estou a começar a sonhar com três torres. Já não vejo só dois cavalos, três cavalos. Já não são duas cartas sobre a mesa. São três cartas sobre a mesa. O meu sonho já não é só sobre uma romã podre e uma romã saudável. Agora eu sonhei com três romãs em cima da mesa. Todas podres, todas saudáveis. Não interessa. Três romãs. É a passagem do 2 ao 3 no inconsciente. Meses depois, e esta história não é assim, eu estou a colori-la, mas os fundamentos são estes. Estes são os fundamentos. Quer dizer, eu não estou a inventar os fundamentos. Quando digo meses depois, é porque não sei se foi meses depois, pode ter sido uma semana depois. Senhor doutor, então, quatro cavalos nos meus sonhos, quatro luas nos desenhos, quatro sóis. Então, o senhor pintava sempre um pântano com dois sóis, com duas luas, com duas árvores terríveis. E ao fim de meses de tratamento, no hospital psiquiátrico, eles passam para o 3. E de repente, senhor doutor, lembra-se que Jung é um cientista, é um psiquiatra, quer dizer, não pode dizer o que lhe apetece. Ao contrário dos poetas que podem falar das gaivotas no céu da boca, o problema dos psiquiatras é que não podem falar das gaivotas no céu da boca. Tem esse problema. E então, ao fim de uns meses, aparece a mesma pessoa, mesmo internado, a dizer: senhor doutor, sonhei com quatro cavalos. Quatro fogueiras na montanha. Quatro sóis sobre a casa dos meus pais. Já não são dois corredores, são quatro corredores. Quatro ilhas, quatro mulheres, quatro laranjas. E assim que eles entravam no 4, iam começar a preencher o papel de lhes dar alta, para eles voltarem para casa porque estavam curados. É a passagem do 3 para o 4. Isto não tem a ver com numerologia. Ou talvez tenha. O que é certo é que quando o inconsciente começava a emanar 4, e não 3, e não 2, e um dizia: você está curado. Vai fazer consultas externas para acompanhar, mas pode voltar para casa. Which is crazy. Enviar uma pessoa para casa só porque ela deixou de sonhar em 3 e passou a sonhar em 4. E esta descoberta do 4 como um pré-anúncio da recuperação integral da psique fez com que este Einstein, não das estrelas, mas da nossa vida interior,
se interrogasse quem são estes quatro. Ou melhor, quando ele dá alta, ele sabe que aquela pessoa recuperou de uma depressão severa, de um episódio psicótico, de um profundo desinteresse e desinvestimento emocional com o exterior, com o mundo exterior. Está a recuperar o interesse e a curiosidade pelo mundo. De uma apatia afetiva para uma reativação da libido. Libido é engagement, é entusiasmo, é eu quero viver. Ele de repente descobre que o 4 é a psique a dizer: eu estou bem, já me encontrei. E nós sabemos que o quarto raio, teosoficamente, é o raio do equilíbrio dos opostos. É o raio da coparticipação de duas forças antagónicas no mesmo projeto central. Digamos que o que eu quero fazer na vida é rezar do princípio ao fim da vida. Só que é isso. Eu quero rezar do princípio. Não quero fazer. Só quero... não, não, espera. O que eu quero é fazer amor. Vamos dizer fazer amor. Do princípio ao fim da vida. Quero morrer a fazer amor. E há uma pessoa, eu quero morrer a rezar. Bem, tu tens aqui duas forças opostas. E enquanto tu queres morrer a fazer amor, tens outra parte na tua psique que de certeza quer morrer a rezar. Porque é impossível uma coisa sem a outra. E se a parte que tu trazes no consciente é eu quero morrer a fazer amor, vamos chamar-lhe fazer amor, uma pessoa não pode estar sempre a pensar em Veneza. Portanto, eu quero morrer a fazer amor, a psique automaticamente cria uma coisa dentro de ti que diz não, eu quero morrer a rezar. Claro que as duas coisas são compatíveis, mas enquanto tu sonhas com dois, enquanto são duas laranjas, dois cavalos, duas vacas a arder no horizonte, como naquela canção dos Madre Deus, um, a vaca em chamas, enquanto são dois, tu estás neurótico, extremamente neurótico. E eu sei do que é que estou a falar, pessoalmente. Tu estás neurótico. Queres ser cientista ou queres ser artista? Queres ser avó ou queres continuar a ser a Laureen Bacall? Como é que vais resolver isto? E, portanto, enquanto que sonhas com dois, neurose. Quer dizer que a carga da psique, a carga da libido, a vontade de existir, está dividida em dois. Eu quero ser rico, mas tenho um fascínio por pobres. Eu quero ser pobre, há pessoas que adoram ser pobres, mas têm um fascínio por ricos. E, normalmente, os que têm fascínio por pobres são ricos. E os que têm fascínio por ser ricos são pobres. Não é unicamente o quarto raio. O quarto raio, Evarista perguntou se isto é unicamente o quarto raio. O quarto raio é o raio divino que resolve a neurose. Assim, também é o raio da arte. E como vamos ver, é o raio da ascensão. É ou não é incrível? É o raio que resolve a neurose quando estás dividido em dois. Casar com o Norberto ou casar com o Tiago? Quem é que disse que a psique só se apaixona por uma pessoa de cada vez? Então e o perigo de seres apaixonado por duas pessoas? Sinceramente apaixonado. Bem, e nós dizemos, isso não é moral. Mas isto eu estou a falar de realidade, não estou a falar. A moralidade é outra coisa. A moralidade é uma coisa platónica que vem de cima e tenta dar à realidade nobreza, e é indiscutível. Mas antes de falarmos da moralidade, temos que ver as coisas como elas são, como quem observa uma gota de sangue no microscópio. E quando tu observas uma gota de sangue no microscópio, tu não estás preocupado com questões morais, parece-me, estás preocupado com questões de oxigênio e germes e eventualmente, não sei, óxido de ferro, hemoglobina. Isto dá um filme. Eu não sei como é que ainda não fizeram um filme da passagem do 2 ao 3 e do 3 ao 4, sabes? Com o Benedict Cumberbatch a fazer de doido varrido. E não sei quem é que vamos pôr a fazer de Carl Gustav Jung. Ah, esta, esta luta que Jung assistiu e que Robert Moore ajudou a estruturar para os tempos modernos
Quer dizer, Jung é tempos modernos, mas Moore é anos 70. Jung é anos 20. Ele assistiu a esta luta angustiante, eu estou a dirigir-me a pessoas especificamente aqui. Esta luta angustiante de algo que não te deixa crescer, algo que não te deixa emancipar-te, algo que te crucifica e não te deixa sair dali, algo profundamente doloroso, que te dá uma vida tumular, que te dá uma vida inferior, que te dá uma vida de sarcófago, que te dá uma vida sem autonomia, que te dá uma vida de filho da mamã, filho do papá, que te dá uma vida em que tu sentes o potencial, mas não consegues dar à luz o teu potencial. Em que tu sentes que és maior do que este corpo que ocupas e que há algo dentro de ti que é maior do que tu e há algo dentro de ti que é melhor do que tu, mas a caverna está tampada, a gruta está fechada, o túmulo está fechado, o Cristo está lá dentro, latente, para a vida eterna, mas a pedra tumular, aquela que os romanos guardavam, é pesadíssima. Estão-me a acompanhar? Eu estou a falar comigo próprio também. Então, sentes? Quem é que remove a pedra do túmulo? Como é que tiras a Sofia, linda, plena, integral, que está dentro de ti? Olha bem para a tua vida. Vocês, se houver aqui um potencial de manipulação, porque depois vocês descontam, mas olha bem para a tua vida. Tem sido. Eu sei que eu sou linda, mas tenho. E já passo para o masculino. Eu sei que eu sou linda. Eu vejo a joia no centro do loto. Mas existe esta perturbação, como aquelas tempestades de Júpiter, esta voragem, este ciclone, este desacerto, este desencontro, esta incomunicação entre partes de mim, esta guerra interior. Porque permanecer filho da mamã é uma tentação gigantesca, ou não é? E permanecer filha do papá é uma tentação gigantesca. Porque se eu ainda vivo em dois, a mamã vai-me dar três. Pronto. Se eu ainda vivo em dois, o papá vai-me dar três, que não é quatro. Este encontro, este ciclo, é acerca de como passamos da neurose do dois, do dinamismo perigoso do três, para a integridade psicológica dos quatro quadrantes do ser, dos quatro quadrantes da psique. Rainha, maga, amante, guerreira. Rei, mago, amante, guerreiro. E é interessante, porque quando o divino aparece sob a forma de um bebê, e não foi 25 de dezembro, mas quando o divino aparece sob a forma de um bebê, nas palhinhas aparecem estas figuras em camelos. Aparece toda a gente. Porque o que é o mandala do Ocidente? Pronto, são os vitrais de Chartres, é o zodíaco que está nos vitrais de Chartres, já agora. Houve uma altura em que o clero e os astrólogos tinham uma boa conversa, uma boa conversação, mas eu acho que o grande mandala do Ocidente é o presépio. Tens o self, o verdadeiro eu, o eu divino, nas palhinhas. Depois tens uma coluna masculina, José. E tens uma concha feminina, Maria. E depois tens a fauna toda, vacas, burros, cavalos, ovelhas, representam o subconsciente planetário.
E depois tens o oposto dos animais. Os animais são inocentes, não são? Os animais são inocentes. Eu, se não tiver cuidado, começo a publicar, de facto, vídeos de gatinhos no meu mural do Facebook e vou ter que me conter. Os animais são inocentes. Os anjos também. Pelo menos em média. De vez em quando há um animal que pronto. E de vez em quando há um anjo que pronto. Mas os animais são inocentes, os anjos são inocentes. E então tu tens um bebé, que é o verdadeiro eu, depois tens uma coluna, que é o Yosef, e depois tens uma concha, que é Miriam, e depois tens uma calota inferior feita de animais, burro, vaca, cavalos, ah, ovelhas, e depois tens uma calote superior estelar feito de anjos, que normalmente estão um bocadinho na horizontal, e acompanhem-me, que esses anjos seguram um banner, não sei se é um meme, seguram uma faixa que diz assim: Glória a Deus nas alturas, já subiste tudo, e paz na terra. E o que é que faz a glória a Deus nas alturas e a paz na terra? É o mediador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que é uma frase que tem um poder enorme. A sério, eu às vezes tenho a sensação que se a polícia te mandar parar o carro e te quiser multar, tu podes simplesmente dizer ao polícia glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E o polícia simplesmente, oi, eu já não vou multar. Eu acho que isto tem poder, é um mantra. E portanto tens uma calote de anjos, uma calote inferior de animais, tens o Yin e Yang, Yosef, Maria, tens o Self no centro, e ainda tens uns viajantes exóticos que vêm da Pérsia, Melchior, Baltazar e Gaspar, e eles são reis magos. Quer dizer que são o oposto do rei estúpido. Vocês já ouviram falar no rei estúpido? Se, eu não sei, se vocês forem à CNN, vão ver uma série de reis estúpidos. E se forem à Fox, que é tipo o oposto da CNN, também estão lá os reis estúpidos. E se fizerem um zoom out para olhar para a Europa toda, começam a ver os reis estúpidos. Há reis estúpidos. Mas estes não eram estúpidos, eram magos. Isto é, são reis informados, são reis que sabem como a realidade funciona. São reis que têm o poder, mas têm as chaves da realidade. Sabem o que é conta, peso e medida. Não são reis sem conta, reis sem peso e reis sem medida. São reis canónicos, são reis que respeitam algo secreto que está por detrás deste nível plástico de realidade que depende do nosso livre-arbítrio e depende da nossa capacidade de exercer esses direitos cósmicos. Então as pessoas dizem assim: eu tenho o direito cósmico de morrer com uma overdose de gelado de tangerina. Isto é subliminar. Eu tenho uma. Isto é subliminar. Eu tenho um direito cósmico de comer gelado de laranja e morrer. De tanto gelado de laranja. É um direito. Tu podes fazê-lo, mas não é canónico e não conduz à descoberta desse cânon, dessa lei matemática, dessa lei secreta que está por trás da pele da realidade, que está por trás da pele dos dias. Ou seja, eu posso fazer o que quiser com o meu livre-arbítrio, mas a melhor coisa que podemos fazer com o nosso livre-arbítrio é aprender a lei. Porque a lei liberta, o livre-arbítrio aprisiona. E o que nós hoje vemos sistematicamente, meus irmãos, é imensa gente julgando que está a aprender a lei, aderir aos ditadores do passado, quando a lei liberta. Só como o ditador parece a lei, let's go. Mas não é lei. É só alguém que imita a lei. E a lei é um substrato da realidade. Quer dizer, abaixo de espaço, tempo, matéria e energia está a lei. No nível secreto do corpo etérico, no sétimo subnível do teu corpo etérico, está a lei divina. No centro das células está a lei.
No centro dos grandes códigos morais que nós gerámos até agora, e se não se importa, o último grande código moral coletivo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento, foi feito em França. Está lá. E o que nós podemos fazer com o nosso livre-arbítrio é aprender a lei. E essa lei virá ao de cima na estética, como vocês veem nos gregos, virá ao de cima na, na ciência, virá ao de cima. Os matemáticos nunca se afastaram da lei, até porque não podem, porque se os matemáticos se afastam da lei, os aviões começam a cair. Porquê é que os aviões voam? Porque sabem algo da lei. Experimenta um avião que tem uma asa muito maior do que a outra. Quer dizer, tu vais viajar para o México, para Cancún, finalmente, depois de tantos anos a trabalhar numa repartição pública, e estás a fazer táxi no aeroporto, e, e a hospedeira diz assim: hoje vamos testar um novo tipo de avião. Uma asa tem ah, os 15 metros e a outra tem 2 metros e meio. Tu não entras no avião, é assimétrico. Felizmente a Boeing e a Lockheed Martin, etc., conseguem esta coisa de desenham aviões com as asas rigorosamente simétricas e aquilo está organizado de maneira que se um motor falhar, o outro consegue-te levar ao aeroporto, consegue-te fazer aterrar. A lei é imediatamente visível em aeronáutica. A lei é imediatamente visível numa gaivota. Se tu abris as asas de uma gaivota, ali está a lei.